Eu me apresento, né? Falo que sou mais. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Bom, primeiramente, bem-vindos ao Bolsa Talentos desse ano. Espero que vocês estejam bem. Estou muito animada de poder estar aqui, tendo a oportunidade de recepcionar vocês e principalmente, né, de contribuir aí de alguma forma, de conseguir ajudá-los nesse processo, né, nesse Bolsa Talentos. Tenho certeza que vocês vão mandar super bem. Estou aqui para dar algumas diquinhas. Bom, antes de tudo, prazer. Meu nome é Maria Eduarda, eu sou professora no ENIAC desde 2018. É muito bom estar aqui com vocês hoje, podendo transmitir um pouquinho do que eu aprendi na faculdade, também aqui no ENIAC, e poder aí ampliar as possibilidades para vocês, né? Principalmente aqui dentro, claro, né? Como eu disse, eu estou no ENIAC desde 2018. Hoje eu estou ocupando o cargo, né, de professora de gramática e redação, mais especificamente, e também de coordenadora de linguagens. Então, tenho contato aí diário com os alunos, né, mais especificamente nesse campo. Participei também da criação dessa proposta que eu vou ler hoje para vocês. Também vou participar do processo de correção. Então, estou aqui justamente para conseguir contribuir, né, e aumentar aí as possibilidades, as perspectivas para vocês dentro dessa prova. Bom, vamos ler aqui a proposta, né? Vale lembrar também que antes disso eu vou falar um pouquinho, né, de quais são as expectativas quando a gente constrói um texto, quais são os principais pontos que você deve lembrar no momento da prova, né? O que é uma produção textual, como ter uma boa elaboração textual, né? E aí depois disso a gente vai ler a proposta, vamos interpretá-la juntos, tanto a do fundamental quanto a do ensino médio, alinhar aí as expectativas, né? Que não adianta a gente escrever um ótimo texto, mas não conseguir entender a proposta, né? Então, o importante são essas duas habilidades. Vamos tentar construir aí juntos essas duas habilidades e depois a gente abre para perguntas, tá bom? Então, vai assistindo a aula aí, vai anotando todas as perguntas, que assim que eu acabar, eu vou abrir para perguntas e aí a gente vê aí quais são as dúvidas para todo mundo sair aqui dessa live sem dúvida nenhuma, né? Bom, pessoal, antes de tudo, como eu disse, né, essa live é especificamente referente à prova de redação. Lógico que vocês vão ter a parte aí das outras disciplinas, que também são tão importantes quanto, né? Mas hoje a gente vai falar especificamente de redação, que tem aí uma particularidade, né?
Nas outras disciplinas, vocês vão apenas lá marcar os xizinhos. Não que isso seja fácil, né? Para marcar aquele xizinho certo, vai exigir aí muitas sinapses aí, né? Para vocês conseguirem atingir a resposta certa. Mas a redação, ela vai testar essa habilidade e também outras, né? Afinal, vocês vão escrever, vão elaborar um texto, né? E dentro desse processo, por mais simples ou não que pareça ser, a gente tem várias forças, né? Várias habilidades atuando aí, né? Com as quais vocês já estão acostumados, né? Afinal, que todos vocês diariamente tenho certeza que têm contato com vários tipos de texto, né? Na escola você vai ler, no Instagram você vai ler, no TikTok você vai ler, quando você pega um livro você também está tendo contato com o texto. Então, o texto, né, ele vai permear desde que a gente é alfabetizado, ele permeia todo o nosso cotidiano, né? Até o final, em todas as fases da nossa vida. A questão é que quando a gente está falando do texto da proposta, a gente está falando de um texto específico. E é muito importante a gente entender as especificidades desse texto, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado, né, com os textos informais, e quando a gente parte para uma situação mais formal, né, que exige mais formalidade, que exige o uso da norma padrão, a gente pode ter algumas dúvidas, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar, tá bom? Bom, pessoal, então, num primeiro momento, a gente pode falar do que é um texto, né? O texto, ele vai ser um conjunto que vai transmitir alguma informação. E desde aí a gente vai ter vários tipos de texto, né? Desde uma placa de trânsito, que vai ter um texto, seja ele verbal ou não verbal, bem curtinho, bem rápido, bem fácil, até uma longa monografia de um TCC, por exemplo, que a gente tem que fazer para encerrar um curso técnico ou uma faculdade, né? Então, veja, ambos são textos, mas eles vão estar em espaços diferentes e, consequentemente, eles vão ter estruturas, modelos e exigências diferentes também, né? E é importante a gente entender isso para a gente conseguir adequar a nossa escrita às diferentes situações, né? Agora, independente da situação em que a gente esteja, o ponto número 1 para a gente escrever um bom texto, claro, objetivo, que consiga transmitir a informação almejada sem conferir ambiguidade, sem, né, que seria aí uma dupla interpretação, né, mais de uma possibilidade de interpretação, a gente precisa de 2 pontos essenciais. E eu vou começar a aula de hoje falando justamente sobre esses dois, tá bom? Vocês já devem ter ouvido falar, que é a coesão e a coerência. Pessoal, eu sempre faço essa analogia com os meus alunos. Se tiver algum aí, com certeza vai lembrar. Sempre que a gente está falando de texto, tenta pensar em tecido. Por que tecido? O que texto tem a ver com tecido? Se você olha a sua roupa ou qualquer pedaço de pano, você vai ver que esse tecido ele é composto por linhas muito bem organizadas e intercaladas, né? De forma que essa organização permite formar a peça de roupa, permite formar o tecido, certo? Da mesma forma funciona o texto, pessoal. Ele vai ser composto por palavras, orações, frases, parágrafos que estão intercalados, estabelecendo entre si uma relação de interdependência. Então, na produção textual, é fundamental que você perceba as conexões que estão sendo criadas dentro desse texto. Tanto sob o ponto de vista linguístico, o que eu quero dizer? O uso de conectivos, sabe os conectivos? Por exemplo, no entanto, mas, porém, sendo assim, dessa forma. Esses terminhos, esses elementos textuais que a gente utiliza para garantir ligação entre as partes de um texto, sabe? Quanto sobre o ponto de vista semântico. Agora falando num português aí bem informal. Significa basicamente o texto ter a ver entre si, né? Ou seja, ter ali um conjunto semântico coerente, um conjunto semântico coeso, uma parte tem a ver com a outra. Me entendem? Isso é coesão e coerência. É você pensar num texto como um todo.
tudo bem? De forma que o começo do texto, ele se relacione com o segundo parágrafo, com o terceiro, com o quarto, com o quinto, e assim sucessivamente. Todo o meu texto, ele é coerente entre si. Não há uma oposição nas ideias, ou pior ainda do que ter oposição das ideias, eu começar falando de um assunto X e terminar num assunto Y, né? Isso acontece, é normal em conversas informais, né? Então, vamos supor, você se encontra com seus amigos, combinam de sair, aí vocês começam a contar uma novidade de outra vez que vocês saíram, e aí depois vocês embalam no assunto, né? Quando chega no final, vocês estão num assunto nada a ver com aquele que começou. Isso é normal, mas numa situação informal. Lembra que eu falei lá no comecinho? A nossa elaboração textual, ela sempre tem que estar adaptada ao contexto. Então, nesse contexto de informalidade, conversa com os amigos, conversa no WhatsApp, no grupo de WhatsApp, é normal a gente começar falando de A e terminar lá em Z, né? Mas quando eu tô falando do texto que vocês vão ter que escrever aqui, vocês têm que se atentar a isso, tá bom? Todas as partes estarem unidas, coerentes, coesas, tudo bem? Pro, mas como que eu faço isso? Eu me animo muito, ainda mais, ó, eu vou falar o tema, aí que vocês vão ver mesmo. Nossa, esse tema eu gostei demais. Eu vou começar a falar muita coisa, e no final não vai ter nada a ver. Como que eu faço isso? Não aguento. Eu começo a falar, e aí vai embalando, o assunto embala no outro, e enfim, calma. Primeira dica importante, além da coesão e coerência, rascunho, galera. E rascunho que eu falo não é o texto pronto só que a lápis, para só passar a caneta. Tem uma parte antes disso, que é você topicalizar. O que você vai falar em cada parágrafo, né? Um tópicozinho ali para cada parágrafo. E cada tópicozinho vai render subtópicozinhos, né? Com uma descrição um pouco mais específica daquele assunto, daquele parágrafo, certo? Então, é muito importante isso, tá? Fazer um rascunho topicalizando as partes que você vai desenvolver em cada parágrafo. Lógico, de forma que um se conecte com o outro, né? Estabeleça uma ligação com o outro. Isso aí é fundamental, tá bom? E aí a gente entra em outro conceito. Então, ó, a gente tá falando de coesão e coerência que puxou para rascunho. O rascunho, ele vai entrar em outro conceito, que é o conceito de paragrafação. Paragrafação, pessoal, como o próprio nome sugere, vem de parágrafo, né? O que é um parágrafo? Por que o texto é dividido em partes, né? Qual o critério que se usa para isso? E é sobre isso que a gente vai falar agora. Beber uma água, né, professor? Precisa bastante de água. O texto, pessoal, é um texto em prosa, né? A gente tem lá as poesias, né? Que são divididas em versos e estrofes. Mas o texto em prosa, sabe aquele que vai do começo até o final da linha, dividido em parágrafos? É desse que a gente está falando, que é o contrário de um poema. Ele vai ser dividido em parágrafos, ou seja, toda vez para começar um parágrafo, lembra que vocês aprenderam lá quando criancinha? Você coloca 2 dedinhos, aí começa, né? E aí, toda vez que o parágrafo termina, eu pulo para outra linha, coloco 2 dedinhos e começa, né? Mas não é só uma questão estética, né? A mudança de parágrafo não é só essa questão estética, também tem um conceito, né? Cada parágrafo, pessoal, ele vai falar sobre um tópico dentro desse seu texto, tá bom? Lógico, esses tópicos, eles estão sempre muito bem ligados, com exceção do primeiro, que vai ser sempre a introdução, né? Então, o primeiro parágrafo vai ser sempre a introdução. Esse tópico eu preciso, né, desenvolver, mas ele não é um assunto tão específico porque é uma introdução. Ele vai dar um aspecto mais geral do meu texto, né? Mas a partir do segundo, cada parágrafozinho vai abordar um tópico específico daquele assunto, tá bom? Então, para mudança de parágrafo, eu preciso desse tópico. De definir os tópicos dentro daquilo que eu quero abordar no meu texto. Isso é importante também, pessoal. E outro ponto também muito importante, a gente já vai ler a proposta, tá, gente? Sei que vocês estão curiosos aí, a gente já vai ler a proposta. Para finalizar, outro ponto muito importante é a norma padrão, né?
vocês são fluentes em língua portuguesa, né? Falam português há muitos anos, escrevem também há muitos anos, leem e ouvem português há muitos anos. Então, vocês já são craques na língua portuguesa, né? A questão, pessoal, é que toda língua ela vai ser dividida, ela é um sistema, mas esse sistema ele pode ser utilizado de formas diferentes, né? Às vezes, se eu estou numa situação, eu vou selecionar alguns elementos, alguns termos desse meu sistema. Se eu estou em outra situação, eu vou selecionar outros elementos desse sistema, certo? Por quê? Como eu estava falando no começo, a gente vai se adequar ao contexto em que essa comunicação está inserida, né? Isso ninguém ensinou para vocês, na verdade a vida ensinou, né? Você não vai chegar para o seu professor e falar, e aí, parça, como você tá, né? Não vai chegar, porque quando você tá falando com o professor, ele exige um pouquinho mais de formalidade, né? Da mesma forma que quando você tá lá na sala de aula, cai uma borracha, não vai falar pro seu amigo, senhor, por obséquio, me passe o lápis. Não, passe-me o lápis. Não vai falar, né? Porque também é uma situação que não vai exigir tanta formalidade. Então, isso vocês já sabem de cor salteado. Mas é uma coisa importante de relembrar na produção textual, tá bom? As duas produções, tanto do fundamental quanto do ensino médio, elas exigem a norma padrão, tá bom? Então, você tem que seguir as regras gramaticais e escrever de acordo com a norma padrão. Ou seja, escrever corretamente as palavras, né? A grafia corretamente, a pontuação também tem que estar certinha, ponto, vírgula, ponto de exclamação, de interrogação, acento gráfico, tudo isso tem que estar muito bem escrito, né? O que mais? Concordância verbal, concordância nominal, né? Concordar sempre o sujeito com o verbo, o nome com o seu referente, assim sucessivamente. Regência, né? Que preposição aquele verbo ali exige, né? Eu vou no banheiro ou eu vou ao banheiro, né? Quando você pede para a professora de português, professora, posso ir no banheiro? Não, posso ir ao banheiro, é uma questão de regência, né? Então, são pontinhos que talvez no nosso dia a dia, na comunicação que a gente utiliza no nosso dia a dia, a gente não precisa se atentar tanto, né? Porque no nosso dia a dia a gente, né, lida 99% das vezes com a linguagem mais informal, né? Como acontece entre vocês e seus amigos e assim sucessivamente. Mas quando a gente se depara com um texto desse, né? Que é num contexto um pouco mais sério, um pouco mais formal, tem que virar a chavinha, né? Opa, peraí, não vou usar gíria, não vou abreviar o você, né? Já vi muito aluno escrevendo VC na redação. Não pode, né? Não vou colocar o né, a gente usa muito, eu mesmo nem sei quantas vezes já falei né nessa live. Se pegar para analisar, vai ter pelo menos uns 50 nessa, pode ter certeza. Mas não é uma coisa que você vai usar numa redação, né? Então, é importante você virar essa chavinha na hora que for escrever e se atentar à norma culta, tá bom? Pessoal, lógico que essas dicas, elas são bem gerais, né? Quis aí passar um panorama, algumas coisinhas para vocês se atentarem no momento da escrita. Mas a construção textual, ela não vai depender só disso, né? Ela vai depender de todo o seu repertório construído, desde o primeiro contato que você teve com a língua, né? Desde o primeiro dia que você escreveu o seu nominho, né? É lógico que as pessoas que leem bastante vão ter uma facilidade maior, porque se você lê bastante, você tem muito mais contato com um texto formal, né? Você tem muito mais vocabulário, né? Enfim, é uma coisa que ajuda bastante, então, bem importante. Então, foram apenas algumas diquinhas que possam ajudá-los, tá bom? Vamos lá, então, começar? A gente vai dividir em duas partes, tá bom? Na proposta do fundamental, que são os alunos de 6º até 9º ano, e de 6º até 8º ano, e alunos do ensino e proposta do ensino médio, tá bom? Vamos começar pelo do fundamental, né? Que eles vêm aí primeiro. Tem que compartilhar, desculpa, gente. Deixa eu começar aqui. Aí, deu certo? Tá dando para ver? Perfeito. Tá, então a gente vai começar com a proposta do ensino fundamental, tá? Deixa eu só confirmar se é essa mesmo. Autobiografia, tá certo, legal. Bom, uma coisa importante também a ser ressaltada
é que todo texto ele tem um gênero textual específico, né? Vocês se lembram o que é gênero textual? Se a gente pega todos os textos com os quais a gente tem contato no nosso dia a dia, dá muita coisa, muita coisa. Mas vocês concordam comigo que a notícia que você lê no Jornal Nacional tem uma proximidade muito maior com a notícia que você vê naquele site de notícias que você gosta do que tem com uma bula de remédio? Dá para perceber, né? Que uma notícia da televisão e uma notícia do site, né, do site que você gosta de ter como fonte, tem uma proximidade muito maior, apesar de serem textos diferentes entre si, do que uma bula de remédio, um manual de instruções. Por quê? Porque esses dois primeiros, eles pertencem ao mesmo gênero textual, tá? Então, os textos são únicos. É difícil, né, reproduzir exatamente o mesmo texto duas vezes, né? Os textos, eles são únicos, a não ser que seja cópia integral, né? Mas, do contrário, os textos, eles são únicos. Mas, de acordo com a sua organização, de acordo com a sua estrutura, com o seu objetivo, com a sua situação comunicativa, ele vai ter uma proximidade maior com um grupo do que com o outro. Como eu disse, se eu pego um manual de instrução de uma gaveta e um manual de instrução de um brinquedo para o seu irmãozinho mais novo, são textos diferentes, mas eu tenho ali uma proximidade na estrutura. Por quê? Eu tenho uma proximidade no objetivo desses dois. Ambos ensinam a montar e utilizar um produto. Em resumo, o objetivo é o mesmo, só que cada produto ali é um e, consequentemente, por isso o texto é diferente, né? Mas eles vão ter um formato muito parecido. Então, os textos eles são divididos em gêneros textuais. E esses gêneros textuais, eles se dão a partir do seu objetivo, das situações, do contexto em que ele costuma aparecer e, por consequência, na sua estrutura, tá bom? Então, cada uma dessas duas propostas aqui vai ter um gênero textual e, consequentemente, uma estrutura diferente, tudo bem? Lógico que, né, na leitura da proposta, eu vou ressaltar isso para vocês, qual é o gênero textual de cada um e como que costuma ser cada um desses gêneros textuais, tá bom? Bom, então começando pela proposta do fundamental. Na verdade, pessoal, apesar de serem propostas diferentes, as duas vão ter o mesmo assunto. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um documento muito importante para nós educadores, que é a Base Nacional Curricular Comum, mais conhecida como BNCC. A BNCC é um documento que pauta as diretrizes do sistema de ensino de todo o Brasil, tudo bem? E ela é importante para que as escolas estejam minimamente aí alinhadas em suas perspectivas, né? A nova BNCC, né, a última edição desse documento importantíssimo para nós, fala uma coisa muito importante para nós, professores, e para vocês, alunos. Na verdade, para todo cidadão. E já já vocês vão entender por quê. Que é uma expressãozinha nova, que se chama projeto de vida. Você para pensar, mas o que significa projeto de vida? Bom, você, por enquanto, é aluno, né? Não sei se você está no sexto, no quinto, no sétimo ou vai entrar no terceiro ano do ensino médio. Não importa, você é aluno. Mas você não vai ser aluno para sempre, né? Em algum momento você vai lá entrar no mercado de trabalho. Você vai ser empresário, você vai ser engenheiro, você vai trabalhar com informática, você vai ser médico, quem sabe professor também, né? Então você não vai ser aluno para sempre. Na verdade, é bom ser aluno para sempre, tá, gente? É bom estar sempre se atualizando, estudando. Mas você não vai ser só aluno para sempre, né? Você também vai ser um profissional no mercado de trabalho. E é também uma preocupação da escola te colocar nesse novo contexto, né? O que adianta eu preparar o meu aluno para até o terceiro ano do ensino médio? Pronto, dali para frente, ele que se vire, né? Não é assim, né? A escola ela tem que moldar não só
você de acordo com os conteúdos escolares, né? Mas de acordo também com o que você vai enfrentar depois do ensino médio, né? Depois que você se formar no ensino médio. Isso é fundamental, isso é muito importante. Então, a nova BNCC, ela vem trazendo esse olhar, né? Como que vai ser esse meu aluno? Eu estou preparando ele para o mercado de trabalho? Tudo bem. É importante ele saber a fórmula de Bhaskara, é importante ele decorar todas as regras da vírgula. Isso é fundamental, isso faz parte da escola. Mas para além disso, que outras habilidades eu estou desenvolvendo nesse aluno que vai ser importante lá na frente, depois que ele se formar, né? E por isso que a nova BNCC fala disso, de projeto de vida. É você, no fundamental e no ensino médio, traçar aí as suas perspectivas para depois da sua formação. E isso não só, né, depois da nova edição da BNCC, mas desde sempre foi uma preocupação muito forte do ENIAC, né? Tanto é que aqui a gente tem, por exemplo, no ensino médio e ensino técnico, que se preocupa, né, em como colocar o nosso aluno dentro do mercado de trabalho mediante a sua escolha no primeiro ano do ensino médio, né? Qual o curso técnico ele escolheu, né? Enfim, acredito que, né, depois, acredito que vocês já saibam disso, mas depois também vocês vão ver as opções, né, que a gente oferta no ensino médio, que tem tanto ensino técnico, como os itinerários acadêmicos, enfim. Então, tudo isso faz parte de um projeto de vida, né? É eu ajudar o meu aluno, orientar ele a traçar o futuro depois do ensino médio, certo? Porque a escola ela tem essa responsabilidade, né? As instituições de ensino ela tem essa responsabilidade, não só durante o processo de formação, mas mais do que isso, né? Principalmente depois do processo de formação, o que esse aluno vai ser, né? E desenvolver primeiramente, né? Traçar esse projeto de vida é uma decisão muito importante, né? Que envolve aí a escola e os pais e também o aluno, principalmente. Traçar esse projeto de vida e depois desenvolver nesse aluno as habilidades necessárias para que ele utilize nesse projeto de vida e conquiste aí tudo que ele almeja profissionalmente, certo? Então, as duas propostas, elas vão estar muito nessa direção, tá? Elas vão seguir muito essa ideia do projeto de vida e eu já vou explicar por quê, tá? Vocês vão receber ela por e-mail, tá bom? Em breve, então eu tô passando aqui, mas não se preocupe. Ih, perdi, não consegui copiar, não consegui printar, não tem problema. Depois vocês vão receber por e-mail tudo que eu tô mostrando aqui, tá bom? A gente tem os textos motivadores mais do fundamental, eu achei o mais importante é o texto motivador 3, tá? Que eu vou ler com vocês agora. Como vocês podem ali ver na fonte, é a Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, que eu falei para vocês agora há pouco, tá bom? É uma parte que fala especificamente do ensino fundamental. Nessa direção, no ensino fundamental, anos finais, a escola pode contribuir para o delineamento do projeto de vida dos estudantes, ao estabelecer uma articulação não somente com os anseios desses jovens em relação ao seu futuro, como também com a continuidade dos estudos no ensino médio. Esse processo de reflexão sobre o que cada jovem quer ser no futuro e de planejamento de ações para construir esse futuro pode representar mais uma possibilidade de desenvolvimento pessoal e social. Acho que isso resume muito bem o que eu falei anteriormente, pessoal, que é justamente, né, o ensino fundamental, como o próprio nome sugere, ele vai dar o fundamento, né? Ensino fundamental, é ali que você vai ter todos os conteúdos fundamentais, base, para que você consiga encarar o ensino médio. Então, não negligencie o que é passado no ensino fundamental, tá bom? Tudo que você está aprendendo no fundamental é fundamental, é essencial para o ensino médio, tá? E junto com essa base que se vai criando para que eu consiga, né, partir para a próxima etapa, que é o ensino médio, ela vem acompanhada também desse início da construção desse projeto de vida, desse caminho que você vai estar traçando e, lógico, vai sendo desenvolvido no ensino médio.
Lógico, não é nenhuma decisão determinante, né? Nossa, que eu escolhi no 6º ano é o que eu vou ser pro resto da minha vida. Claro que não, né? Mas conforme, né, os anos vão passando e você vai avançando as séries, você vai percebendo, ó, ixi, eu sou mais de exatas, ixi, eu sou mais de humanas, né? Ou talvez não se rotular a partir da área, né? Mas assim, nossa, ó, eu gostaria de ser engenheiro, eu me identifico muito com a parte de exatas, é uma profissão que eu admiro muito. Então, você, né, naturalmente, né, antes mesmo da ideia de projeto de vida, naturalmente na cidade a gente já vai traçando uma perspectiva, né? Aquela famosa pergunta, o que eu quero ser quando eu crescer? Né? A gente faz isso desde novinho. E se eu tenho essa ideia antes, eu já consigo ir para o ensino médio visando essas habilidades, né? E aí, aqui na penúltima linha, antepenúltima, começa na antepenúltima, ele fala muito do papel da escola nesse processo, porque isso é um anseio do aluno, né? Isso é uma especificidade do aluno, do indivíduo. Mas como que a escola vai trabalhar esse indivíduo, né? E na antepenúltima linha a gente tem um pouco disso. Esse processo de reflexão sobre o que cada jovem quer ser no futuro e de planejamento de ações para construir esse futuro, então a escola ela entra nessa segunda parte, né? O que esse jovem quer ser e o planejamento de ações para construir esse futuro, né? Porque não adianta só a gente almejar o futuro X se a gente não traçar algumas estratégias e submetas, digamos assim, para atingir essa meta maior, né? E aí que a escola entra, né? Como suporte, como apoio a isso, certo? E aí, o que eu vou ter que fazer com isso tudo? Eu já entendi, mas o que eu vou ter que fazer com isso tudo? Qual é o gênero textual? É uma autobiografia. Acredito que vocês já tenham ouvido falar, né? A biografia é uma narração da trajetória de vida de alguém, né? Não é qualquer narração, ela tem que ser legítima, ela tem que ser fiel à realidade, né? A biografia, ela realmente aconteceu. E quando eu uso auto, né? Sou eu mesma. Então, autobiografia é eu escrevendo uma biografia sobre mim, certo? Mas, nossa, eu tô no 6º ano, eu tô no 7º, eu tô no 8º. Nossa, vai ser um textinho tão curtinho, eu vivi tão pouco. Calma aí, vamos ler a proposta juntos. Imagine a seguinte situação. Você se tornou adulto e realizou o sonho profissional que almeja hoje. Entendeu? Então não é sobre o que você viveu até agora, é aquilo que você almeja viver daqui para frente também. Escreva uma autobiografia entre 20 e 30 linhas que narre a trajetória que você seguiu para realizar esse sonho. As possibilidades são inúmeras. Há quem queira ser médico, engenheiro, professor, dentista, astronauta, fazer intercâmbio, viajar pelo mundo. Atenção! A trajetória profissional a ser narrada deve ser condizente com o sonho profissional que você almeja hoje. Além disso, deve apresentar os motivos pelos quais você tomou essa decisão. Então, pessoal, essa autobiografia, ela vai ser imaginária. Então, você vai supor que hoje, você no 6º, 7º, 8º ano, almeja a profissão X. Só que para chegar nessa profissão X, você tem que traçar aí, né, construir uma estrada, um caminho para atingir esse objetivo. Então, vamos supor que você conseguiu passar, você traçou toda essa estrada, você conseguiu passar por ela e atingir o seu objetivo. E lá você, daqui 20, 25 anos, está escrevendo uma autobiografia. E aí, o que você vai escrever? Esse é o desafio da redação, tá bom? Não se esqueça, ó, como a gente fala aí embaixo. Esse texto ele tem que ser escrito em primeira pessoa. O que é primeira pessoa? O que é? Lembra as pessoas do discurso? Aquele que fala, aquele para quem se fala e aquele de quem se fala. Eu, nós, tu, vós, ele, ela, eles, elas. Lembra? Estão lembrados? Então, você tem que escrever na primeira pessoa. Então, conjugar os verbos na primeira pessoa. Afinal, você vai, ou seja, utilizando eu, né? Afinal, você vai estar escrevendo um texto sobre você, né? Então, você tem que sempre utilizar a primeira pessoa, tá bom? Então é isso, pessoal. Proposta do fundamental é essa. Autobiografia que você faria daqui 20, 25 anos se você tivesse realizado todos os seus sonhos. Mas lembre-se, a tratativa do texto não tem que ser em tom de hipótese, tá bom? Ai, se um dia se isso... Não! Pensamento positivo, já aconteceu. Já se passou 20 anos, você realizou todos os seus sonhos e está escrevendo um texto. E aí? Como que seria esse texto?
tá bom? Nada de hipótese, se isso, se aquilo, não, já aconteceu. Bom, pessoal, vamos então rapidinho para do ensino fundamental, do ensino médio, que a gente... Bem rapidinho do ensino médio, tá, gente? Que daí a gente abre para perguntas, tá bom? O ensino médio já teve um spoiler aí, né? Vai na mesma pegada, sobre projeto de vida. Vamos lá. Como eu disse, a mesma coisa, pessoal. Vocês vão receber tudo isso por e-mail, tudo bem? Então, fiquem tranquilos. Não consegui printar, você passou muito rápido. Não é o objetivo esse agora, você ter acesso através dessa live. A ideia é a gente dar algumas dicas e entender, depois vocês vão receber por e-mail. Vou ler especificamente o texto 2, tá bom? Que é aquilo que eu julgo mais importante para vocês escreverem o texto. E depois a gente lê a proposta e abre para perguntas, tá bom? Bem rapidinho. Então, o texto 2 fala o seguinte, também como fonte a BNCC. E mais, que garanta aos estudantes ser protagonistas de seu próprio processo de escolarização, reconhecendo-os como interlocutores legítimos sobre currículo, ensino e aprendizagem. Significa, nesse sentido, assegurar-lhes uma formação que, em sintonia com seus percursos e histórias, permita-lhes definir seu projeto de vida, tanto no que diz respeito ao estudo e ao trabalho, como também no que concerne às escolhas de estilo de vida saudáveis, sustentáveis e éticos. Essa parte é muito importante, pessoal. Por quê? Por muitos anos, a escola tratou o aluno como um ser passivo. O que isso quer dizer? O aluno senta na carteira, vê o professor falando e fica ali, só recebendo informação, Em nenhum momento ele participa desse projeto de aprendizagem dele. Ele está ali, só recebendo informação. E a BNCC, ela vem quebrar um pouco essa ideia, ela vem ajudar a construir uma nova perspectiva de sala de aula, a partir do momento que ela sugere o aluno como protagonista disso, né? O que é ser protagonista? É ser o principal, é ter as ações principais. O que é um protagonista de um filme, de um livro, de uma novela, né? Aquele que é o principal, aquele a partir das ações e escolhas desse protagonista é que se desenrola as outras, né? E o mesmo acontece aqui. A partir das escolhas, preferências, familiaridades que o aluno tem com X ou Y, é que a escola vai desenvolvendo um projeto de vida com ele, tudo bem? Então, o aluno ser protagonista é o aluno ser um agente ativo dentro do seu processo de aprendizagem e não ser alguém que só recebe informação, né? Receber informação é importante, né? Essa etapa a gente nunca vai poder tirar do processo. Mas o que eu faço com aquela informação, né? Eu reflito, eu critico, eu coloco numa situação, eu sou colocada em contextos em que eu precise desenvolver aquela habilidade a partir daquela informação recebida, né? Isso é ser protagonista, é você fazer junto, né? Você utilizar aquilo que você aprendeu, é você ter consciência em que situações aquela habilidade vai ser utilizada, é você fazer parte do seu processo de ensino-aprendizagem, tá bom? Vamos então para a proposta. E aqui, pessoal, esse trechozinho dá até, né, o coração até acelera. Por quê? Porque é a mesma chamadinha do Enem, né? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema projeto de vida, a importância do protagonismo do aluno. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos em defesa de um ponto de vista. Aí você fala, nossa, eu lembro disso aí, eu sei do que é. Lembro o quê? O Enem, né? As propostas modelo Enem, ela tem essa característica, né? Justamente de ter essa chamada, de ser um dissertativo argumentativo, né? Partimos da autobiografia do fundo para um dissertativo argumentativo do médio, né? O que isso significa? O que isso muda? O dissertativo argumentativo, ele também é formal, não é escrito em primeira pessoa, diferente, né, da biografia que a gente viu agora há pouco. E ele é formado por dois termozinhos. Dissertar, né, dissertativo, que vem de dissertar, que é escrever sobre algo, expor algo, falar sobre algo. E argumentativo, que é de argumentar.
Então, eu vou falar sobre algo argumentando. Que algo? Sobre o que eu vou ter que argumentar? Sobre o projeto de vida, a importância do protagonismo do aluno. Então, hoje, dentro da situação, né, você enquanto aluno, você na posição, no papel de aluno, como você vê a importância desse projeto de vida? E mais do que isso, a importância do protagonismo do aluno nesse processo. Por que o aluno tem que ser protagonista desse processo, né? Então, você vai elaborar uma tese, ou seja, aquilo que você vai defender, isso vai estar logo na introdução. Os outros 2 parágrafos são 2 argumentos, né? Então, aqui eu tenho a tese na introdução, o argumento 1 no próximo parágrafo, o argumento 2 no terceiro parágrafo. Lógico, esses 2 argumentos vão defender a sua tese. E, por fim, a conclusão. Quem é craque em redação modelo Enem sabe que está faltando uma coisinha, né? Depois dessa parte negritada, estaria aí elaborando uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. A gente tirou essa parte. Por quê? Para eu exigir do aluno uma proposta de intervenção, o meu chamado, o meu tema, ele tem que ser uma problemática, né? Ele tem que ser um problema social. Aqui não é um problema social, né? Para você discorrer sobre o projeto de vida, então não é diretamente um problema social. Eu posso ir para esse lado, né? O quão grave é as instituições de ensino negligenciar o protagonismo do aluno. Aí eu creio um problema, consigo elaborar uma proposta de intervenção. Mas o tema por si só não diz isso, né? Então, por isso que a proposta de intervenção, diferente do Enem, não é obrigatória. Mas, dependendo do caminho que você tomar, você pode sim colocar no último parágrafo uma proposta de intervenção, tá bom? E depois tem umas instruções que vocês, né, vão ver aí no e-mail que vocês vão receber. E é isso, pessoal. Demos aí algumas dicas, falei aí das 2 propostas. E é isso. Agora a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Vamos lá. Se tiver alguma pergunta, já digita aí, já escreve o que você anotou aí. E vamos lá. Professora Duda, algumas perguntas aqui no chat, queria aproveitar para dar boa noite para o pessoal também. O Eduardo, ele faz uma pergunta bem interessante aqui, professora. Ele pode usar a primeira pessoa, por exemplo, eu, na minha opinião, durante a redação? É do ensino médio, acredito eu, né, Eduardo? Ó, se for no fundamental, sim. No fundamental você tem que usar, porque é uma autobiografia, tá bom? Então você tem que usar a primeira pessoa. Já no ensino médio não é tão interessante, porque quando você fala na minha opinião, é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito individual. A sua opinião, ela, e assim como a minha, de todos nós, ela é baseada em experiências de vida muito individuais, né? Quando eu estou falando de um dissertativo argumentativo, eu não estou olhando para a minha individualidade, eu estou olhando para o todo, eu tenho que argumentar. O argumento ele é muito mais consistente que uma opinião, né? Uma opinião porque uma vez eu estava no ônibus e aconteceu isso, e pronto, a partir daquilo eu já tenho uma opinião. Agora, um argumento, ele se baseia em um dado estatístico e um fato histórico, né? São coisas que são melhor embasadas, melhor credibilizadas. Então, assim, na minha opinião, em dissertativo argumentativo, nunca usa. Primeira pessoa é bom evitar, mas assim, você não vai perder ponto se você colocar um lá. Atualmente, nossa sociedade, veja, o nosso é a primeira pessoa, mas você não está sendo parcial, você não está se colocando tanto no discurso assim, né? Agora, coisas que denotem muito o seu um posicionamento individual, no sentido, na minha opinião, eu prefiro, eu acredito, aí não é recomendado por conta do gênero textual, tá bom? Legal, perfeito, professora. E aí a gente tem uma pergunta aqui bem interessante sobre canais do YouTube, contas do Instagram, que possam auxiliar no estudo da redação. E aí eu pensei aqui, se a professora concordar, que a gente pode montar um post no nosso Instagram com algumas dicas que você traga para os nossos alunos, para os candidatos, para participar, para ajudar eles nesse estudo. Pode ser? Nossa, legal, perfeito. No YouTube, no Instagram, até mesmo no TikTok, você vai encontrar, né, várias contas que dão esse suporte. Eu acho que é super válido, mas assim, são pílulas de conhecimento, né? Porque são coisas muito rápidas, né? Ninguém coloca lá um texto de 5 páginas num post do Instagram. E às vezes você precisa desse texto de 5 páginas para conseguir entender o assunto profundamente. Então, assim, não acho interessante você se basear só nisso
para o seu estudo, mas, né, como complemento é super válido, porque daí você coloca dentro da sua rotina, né? Você tá lá vendo o Instagram, tá vendo a fofoca lá dos famosos, opa, uma diquinha aqui de redação. Então é super válido, tá bom? Só não pode ser a única forma, a única fonte, mas é super válido. E sim, ótima ideia do Fukunaru pra gente escrever, sim, elaborar um post no Instagram. Acredito que vai ajudar vocês aí e formaliza, né, o que a gente colocou aqui na live. Perfeito, legal. Então para quem não está seguindo a gente lá no Instagram, é @Colégio ENIAC, sigam o nosso perfil lá, que a gente está falando bastante sobre o Bolsa Talento, e aí vai ter esse post aí super especial da professora Duda, explicando e dando algumas dicas de canais e perfis que podem auxiliar vocês na construção desta redação. O David Santos aqui, ele pergunta se a prova vai ser presencial, né? E aí a prova vai ser presencial sim no dia 22 de outubro, né? E se eles vão elaborar a redação em casa, né? E eles vão fazer aqui a redação, né, Pro? Isso mesmo. Ó, pessoal, vocês vão ter acesso à proposta antes. Então, vocês podem estudar o tema e até rascunhar. A questão é que no dia você não vai poder consultar esse rascunho, tá bom? Aí você tem que ir lá escrever sozinho no papel, tá bom? Mas do que adianta? É igual a prova, né? A prova de ciência. Você faz um resumo, estuda, mas na hora você não pode consultar. Então, você pode estudar o tema, elaborar um rascunho, vir preparado, confiante, mas no momento da prova, aí é você e o texto, tá bom? Perfeito. E a Suzy, ela está perguntando se existe alguma coisa que pode anular ou desconsiderar alguma parte da redação. Se existe algum tipo de penalidade. Sim, existe sim, Suzy. Muito interessante a sua pergunta. Duas coisas que vão zerar de cara a sua redação. Número 1, fuga ao gênero textual. Então, vamos supor, ali você tem que escrever uma autobiografia na proposta do Funde. Ah, eu não quero escrever autobiografia, vou escrever uma notícia. Ou então vou inventar uma história que não tem nada a ver, não vai estar em primeira pessoa. Você fugiu do gênero textual, então tem que respeitar o gênero textual, tá bom? Número 2, fugir do tema. Ai, não gostei desse tema, não. Vou falar sobre outra coisa. Não pode, tá bom? Duas coisas que vão zerar de cara: fuga ao gênero textual e fuga ao tema, tá bom? E outras coisas, né? Um pouquinho mais óbvias, digamos assim. Por exemplo, na dissertativa argumentativa, você vai colocar lá uma proposta de intervenção que desrespeite os direitos humanos. Também não pode, também vai ser zerado, né? Mas você seguindo certinho a proposta, né? Respeitando aí o tema, o gênero, não tem por que zerar a sua redação, tá bom? A Suzy ainda faz uma pergunta aqui, Pro. É interessante colocar dados percentuais sobre o tema da redação? Com certeza. Se você estiver falando do dissertativo argumentativo, que é a proposta do ensino médio, é uma excelente pergunta, Suzy. Inclusive que te ajuda muito, tá bom? Por quê? O seu argumento sozinho, ele é só um argumento. Tá lá sozinho. A partir do momento que você embasa esse argumento com algum dado estatístico, com alguma alusão histórica, com a citação de algum especialista do assunto, opa, aí já virou outra coisa, né? Eu costumo fazer uma analogia com os meus alunos. Vamos supor que você quer pedir uma mesada para os seus pais. Qual que é a sua tese? Ou seja, qual que é o seu objetivo? O que você vai defender? Eu mereço uma mesada. Ponto. Agora, se você chega para os seus pais e fala: pai, eu mereço uma mesada. Você convenceu? Não, porque você só expôs a sua tese. Você não colocou por que ela é viável, né? Agora veja a diferença. Pai, eu mereço uma mesada, porque assim eu vou ter uma maior educação financeira e vou conseguir administrar minhas finanças melhor no futuro. E além disso, eu vou poder investir. Dessa forma, eu não vou te pedir mais dinheiro. Opa! Aí eu apresentei a minha tese e dei dois argumentos: educação financeira e investimento. Olha como foi diferente. Apresentei a tese, dois argumentos. Já convenci mais ali. Se eu quero melhorar, se eu quero mesmo essa mesada, o que eu faço? Eu falo: pai, eu quero uma mesada, porque de acordo com essa pedagoga, pai, lê esse artigo aqui, a educação financeira nessa idade é fundamental, isso vai me render ótimos frutos no futuro. E além disso, pai, olha esse gráfico aqui, olha como essa ação ela está rendendo bastante nos últimos, e eu quero investir, eu tô estudando esses gráficos e eu tô observando as tendências e eu vou saber onde melhor investir. Pronto.
Aí você estourou, porque daí você mostrou a sua tese, o seu argumento e deu 2 embasamentos teóricos para o seu argumento, né? O da pedagoga para o argumento 1 e o do gráfico lá de investimento para o argumento 2. Olha só, é isso que você tem que fazer na sua redação, basicamente, tá bom? Então, se você traz dados estatísticos, isso só tem a agregar, só vai embasar o seu argumento. Mas lembre-se, Suzy, não é ele sozinho, tá bom? Não é só o dado estatístico, porque daí você foge do gênero textual, vira uma notícia. Tem que ser esse dado estatístico acompanhando um argumento, tá bom? Perfeito, pronto. E aí tem uma dúvida aqui que eu acho que a gente também pode levar para um segundo momento, que são dicas de canais para estudar para matemática, né? Eu acho que a gente pode levar lá para o Instagram e fazer um post também, né? Sobre os conteúdos da prova, nós temos uma pergunta que nós vamos liberar posteriormente por e-mail também. Ah, Se você me permitir, Pro, tem uma pergunta sobre o vídeo, e o vídeo é só para deixar explicado para o pessoal que o vídeo é um vídeo simples em que o aluno fala sobre o porquê ele quer estudar no ENIAC. Tem um limite, que é 1 minuto, e o aluno ele precisa obrigatoriamente aparecer durante este vídeo. Então, essas são as questões. E aí eles perguntam aqui também, a Lorena pergunta qual é o peso da redação na prova de bolsa. Eu não sei se você já tem essa resposta. Não, Lorena, não, em percentuais assim a gente não tem, mas é lógico, né, que o que vai te trazer um bom resultado é você ir bem no conjunto. Afinal, também, essa redação ela vai gerar uma nota, né? E essa nota ela vai ser contabilizada junto com as outras notas atingidas nas outras disciplinas para calcular a porcentagem da bolsa. Perfeito. E a prova no dia 22 ela tem vários horários, a gente perguntou aqui, então vale você entrar lá em eniac.com.br barra, eu acho que o meu áudio está saindo um pouco falhado, pronto, mas eu vou terminar aqui, que a gente já está encerrando também, no eniac.com.br barra bolsa traço talento traço 2023, e aí você tem todas as informações. Então acho que de dúvida era isso, e aí se você quiser encerrar, pronto. Perfeito. Então, pessoal, muito obrigada pela atenção, pela confiança, pelas perguntas, pela participação. Espero de verdade ter ajudado vocês, tá bom? E espero reencontrá-los, né, no ano que vem, que a gente possa aí se ver pessoalmente. Quem sabe aí, né, vocês serão os meus alunos. Eu acho que a gente tem aí bons frutos para colher, tá bom? Então, muito obrigada pelo tempo que você disponibilizou para estar aqui me ouvindo. Espero que vocês tenham aproveitado. E é isso. Um beijão e muito obrigada e boa sorte aí no Bolsa Talentos. Tchau, pessoal!